Glória a Deus, vamos para mais um tema aqui. Serei breve na exposição. É apenas um resumo sobre este grande homem de Deus, esse líder da igreja primitiva, um dos líderes da igreja primitiva, e o grande apóstolo que era pequeno, Paulo, também conhecido como Saulo, que também era seu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É um texto riquíssimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. A epígrafe diz: a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Meus amados, esse tema é um dos temas mais ricos da Bíblia. A convenção de Saulo é uma convenção muito poderosa. A graça de Deus, da forma que Saulo foi alcançado pelo Senhor, foi uma forma muito forte. Eu digo que foi a força da graça, o poder da graça. Olha o que aconteceu, versículo 4. E caindo em terra, reparem que o texto já começa, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Saulo, todos conhecem a história deste homem, deste intelectual da fé cristã, esse exegeta, esse poeta, esse homem que teve uma intimidade terrível com Deus e recebeu de Deus uma gama oriunda dos céus de sabedoria e conhecimento dentro daquilo que ele já tinha, sabia e aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos do seu tempo. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, aprendendo as Sagradas Escrituras. E o próprio Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas capítulo 2, perdão, que ele excedia, ultrapassava, estava à frente, excedia muitos da sua idade, e que era rigoroso. Ele prendia, ele segurava a palavra, a letra, as Sagradas Escrituras. Ele era zeloso, a tal forma que ele prendia os textos. Como era, Paulo era discípulo de fariseu, ele se preparava para o farisaísmo. Mas Deus tinha outro propósito, Deus tinha outra direção, Deus tinha outra chamada, Deus tinha outra trajetória para Saulo. O seu nome, no hebraico, Saulo, vem de Saul, Saulo, que quer dizer destemido. E também o seu segundo nome, Paulo, que vem do latim, que quer dizer Paulus, pequeno. Paulo, ele crescera aprendendo as Sagradas Escrituras. Paulo era de uma família rica, abastada. Não à toa ele tinha dupla cidadania. Paulo também era romano. Paulo, ele falava 6 idiomas. Paulo falava o grego, Paulo falava o hebraico, o aramaico, o latim. Paulo falava árabe
e Paulo também falava o idioma egípcio. Paulo também era advogado, poucos sabem disso, porém Paulo estudou em Roma. Paulo, ele era um homem muito preparado, não à toa, ele recebia autorização, isto é, cartas do Sinédrio, da mão do sumo sacerdote, que ainda era Caifás, para maniatar, para julgar e prender, ordenar. Não à toa, após começar perseguições contra a igreja, as primeiras, um dos homens que foram perseguidos e mortos foram Estevão, capítulo 7, e ele foi apedrejado. Os sacerdotes os homens tiravam suas vestes e deixaram aos pés de Saulo. E Saulo foi testemunha da morte de Estevão, da morte do diácono Estevão, o homem de Deus. Dali, Saulo implantou na sua mente, no seu coração, de acabar com aquela seita que surgira do cristianismo. E a Bíblia diz que ele respirando ameaças e morte, isto é, ele dormia e acordava respirando, ameaçando, perseguindo, indo atrás para prender este povo. Ele pediu cartas para que fossem à sinagoga em Damasco, e quem encontrasse por lá da seita ele pudesse prender. Só que no caminho de Damasco, capital da Síria, ele vai para outra nação. No caminho da Síria, Paulo tem um encontro com Deus. Jesus se apresenta a Paulo. Jesus, com a sua luz, que ofusca a luz do sol, pois a luz de Cristo é inigualável, incomparável, inconfundível. Não à toa, Paulo narra ao rei Félix e ao rei Agripa, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, que era meio-dia, não era noite. E ele diz que a luz mais forte que a luz do sol. E o versículo 3 diz: e indo no caminho de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. A luz foi tão forte que Saulo caiu. Ele era o alvo. O alvo era ele. Os outros ficaram espantados, porque viram a luz. Mas só Saulo ouviu a voz de Cristo. Deus só fala com quem é ovelha. Deus só fala com quem ele tem uma chamada, uma vocação. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava no chão, atônito, sem entender nada. Quem é, Senhor? Disse o Senhor Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo o corpo. O cabeça foi até ele. Ele estava perseguindo o corpo e o cabeça foi ter com ele. O cabeça foi ter com ele. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar, né? Querer partir, lutar contra os aguilhões. Os aguilhões são as correntes espirituais. Ele já estava preso. Ele estava aprendendo, ameaçando, mas ele foi preso por Cristo. E quando o homem é preso por Cristo, é impossível voltar atrás. Cristo me prendeu e te prendeu. Não tem como. E só Ele tem a chave. Impossível sair. Ele tremendo disse: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ele viu, ele sentiu o poder, ele ficou espantado, atônito, tonto, e disse-lhe: levanta-te. Primeiro se levante e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Lá você vai ser instruído, lá você vai ouvir, porém vai ficar 3 dias sem ver. Por quê? Porque você estava cego. Você estava cego pelo ódio, pela ameaça, pelas prisões, pela sua posição de fariseu. Mas eu tenho uma obra na sua vida.
E os homens que iam com ele pararam espantados, eles ouviram até a voz, mas não viram a ninguém. E Saulo levantou, tinha que ter testemunho. O que Deus vai fazer na minha, na sua vida, vai ter que ter testemunho. Levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não podia ver ninguém. Saía se babatando, não enxergava. E conduziram a Damasco. E aonde ele foi parar? Na casa de um crente. Imagina, ele é levado, ficou hospedado na casa de um crente, 3 dias e 3 noites. No Sinédrio, cadê Saulo que não voltou? Cadê Saulo? O que foi que houve? Cadê Saulo? Já ele chega aí. Não, quem vai voltar é Paulo. Saiu Saulo, volta Paulo. Saiu o destemido, destemido, volta o pequeno. Que é assim que Jesus faz, ele derruba, ele faz cair a soberba, a prepotência, ele resiste ao soberbo. E levantou-se, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias, respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse, levanta e vai agora à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Havia outro Judas, era um nome normal. Judas vem de Judá, que quer dizer louvor. Por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus revela onde ele está e o que está fazendo. Deus revela, quem tem intimidade tem. Mas mesmo os que têm intimidade, quer parar a obra de Deus. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele já teve uma visão ele já viu você. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autoridade e poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio, dos reis e dos filhos de Israel. Diante dos gentios, primeiro, dos não-judeus, para as autoridades máximas, reis, e para os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele vai padecer. Mas agora eu quero que você vá, Ananias. Senhor, eu sei, já ouvi falar. Deus não quer fofoca, Deus sabe. Tudo que você vai acusar, tudo que você vai apontar, Deus sabe. Deus conhece a cada um de nós. Mas Ele quer obediência. Vai lá. Ora por ele, põe as mãos para que caiam as escamas, ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vai, Ananias. E Ananias obedece. A rua, Senhor, rua chamada Direita. Deus sabe tudo. Deus sabe aonde me encontrar, aonde te encontrar. O seu nome completo: Saulo Paulo Július Galius. Saulo, destemido. Paulo, o pequeno. Július, o conquistador. E Galius, o servo. Saulo padeceu, Saulo sofreu, mas Saulo era intelectual, inteligente. As pessoas têm uma mania de dizer que Deus capacita os escolhidos, e capacita. Ele acha graça aos humildes, mas quando Deus pega um homem capacitado, preparado, é uma bomba na mão de Deus. Paulo era capacitado e Deus completou ainda mais. Pedro era indouto, está lá em Atos 4, homem sem letras. Porém, a capacitação que Pedro recebeu foi imensa para Pedro pregar, escrever e falar e ensinar. Mas Pedro só escreveu 2 cartas.
Paulo, 13:30. Por que 13:30? Porque Hebreus, eu acredito que foi Paulo. A escrita, as saudações, da forma que fala de Timóteo, como foi a primeira carta, então ele não se identificou, pois os hebreus, né, os judeus, não viam muito com a cara dele, não criam muito nele. Alguns tinham um pé atrás, outros, a maioria o perseguia, então ele escreve anonimadamente. Mas é uma das cartas mais poderosas. Ele não se identifica, mas eu acredito que tenha sido Paulo. Amém. Shalom.